noite, este culto de missões, ó Deus, vai de encontro ao teu povo que se chama pelo teu nome, que tem se humilhado e orado e buscado a sua face e se convertido nos seus maus caminhos. Então o Senhor ouvirá do céu, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Pai, diante da tua presença, continue operando, continue fazendo, continue a realizar. Usa o teu servo desta noite com propriedade, usa com poder e grande glória, e o teu nome será glorificado, ó Pai. É o nosso pedido e já agradecido estamos no nome de Jesus. Amém. Como a igreja que a saudade de Diácono Jair nesta noite, seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Você que está com a sua Bíblia, abra comigo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 8. É onde nós estaremos lendo aqui essa noite. Enquanto você localiza o texto, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de mais uma vez estar falando da sua palavra. Louvo a Deus pela vida do pastor que nos fez o convite, aos nossos irmãos que estão na direção do culto de missão, que Deus em Cristo possa abençoá-los. Quero também desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães que estão aqui presentes, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Glória a Deus. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Se assente, glorificando ao nome do Senhor. É de conhecimento geral de todos nós que o escritor do livro de Atos dos Apóstolos é o mesmo escritor do Evangelho segundo escreve Lucas. Lucas é o escritor, é o autor destes livros, e nós iremos perceber que esses dois livros, de fato, eles são ou se formam
em um tratado teológico que é dividido em duas partes. A primeira parte, o próprio Lucas vai deixar claro ao escrever a Teófilo. Ele escreveu com a ideia ou a intenção de mostrar a Teófilo acerca daquilo que Jesus não só fez, como também ensinou. A preocupação de Lucas, na primeira parte de seu tratado, que é direcionado a Teófilo, era apresentar a pessoa de Cristo, mostrar de fato quem era Jesus, os feitos que Jesus realizou e o seu propósito ao vir sobre a terra. A segunda parte do tratado teológico de Lucas é o livro de Atos dos Apóstolos, e nós iremos perceber que neste livro, a preocupação de Lucas é focalizar a pessoa do Espírito de Deus. Lucas, inspirado pelo Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve para mostrar aos cristãos, não só da sua época, como das épocas vindouras, a necessidade de uma pessoa ser cheia do Espírito de Deus. Tudo parece que este nome Lucas nada mais é do que um apelido carinhoso ao nome Lúcio. Lucas nada mais foi do que um companheiro das viagens missionárias de Paulo. Ao escrever a Filemão, Paulo irá citá-lo ao lado de Aristarco, Marcos e Demas, como seus cooperadores. Escrevendo, ele vai dizer também que Lucas foi o único que permaneceu ao seu lado. E Paulo vai deixar claro que Lucas era importante como seu amigo e ajudador naquela obra missionária. A ideia de Lucas não só era prover para os crentes um relato ou um tratado acerca de tudo que Deus estava realizando nos primórdios da igreja, mas como também era para cooperar com o desenvolvimento e o crescimento da igreja nos primeiros séculos. Nós iremos perceber que o livro de Atos dos Apóstolos, ele abrange um período de cerca de 30 anos, dos primeiros anos da igreja. E Lucas, como historiador eclesiástico, ele vai citar nada mais, nada menos do que cerca de 32 países, 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo e 95 nomes de pessoas diferentes, como também cargos de funcionários do governo naquela época. A ideia de Lucas, ou o primeiro propósito de Lucas, ao escrever o livro de Atos dos Apóstolos, era mostrar como o evangelho se propagou e se desenvolveu naquela época, partindo de Jerusalém até Roma, vencendo as barreiras restritas do judaísmo naquela época, mesmo debaixo de perseguições e mesmo debaixo de sofrimento. O segundo propósito de Lucas é apresentar para os crentes a necessidade de sermos cheios, para sermos capacitados por Deus, para fazermos aquilo que Jesus começou a fazer. Lucas mostra o derramamento do Espírito de Deus como uma providência do Senhor para a sua igreja sobre a face da terra. Ele deixa claro que os crentes da sua época só puderam fazer e realizar aquilo que eles realizaram por causa do Espírito de Deus que estava sobre eles. Lucas deixa claro que eles foram cheios do Espírito Santo, e foi por intermédio do Espírito que eles realizaram proezas, impactaram o mundo na sua época. Eram homens simples, homens que conheceram Jesus, que andaram com Jesus, que viram Jesus ser crucificado e também viram Jesus ressurreto. Foram esses homens que se tornaram testemunhas daquilo que viram, daquilo que ouviram e daquilo que sentiram naquela época. Através desses homens, Deus realizou proezas ao ponto deles impactarem o mundo na sua época. Eles não tinham o avanço tecnológico que nós temos
temos hoje. Eles não tinham as redes sociais iguais nós temos hoje. Eles não tinham telefone, eles não tinham carro, não tinham dinheiro, mas eles tinham algo que era essencial para uma vida cristã. Eles tinham a presença de Deus, eles tinham o poder do Espírito Santo, mesmo sem ter os meios que nós temos hoje para propagar o Evangelho, para pregarmos o Evangelho. Eles conseguiram sacudir o mundo, incomodando seus adversários, simplesmente por causa de uma simples mensagem. E o centro dessa mensagem nada mais era do que o próprio Cristo. A Bíblia diz que quando o Espírito desce sobre eles e Pedro se levanta para pregar, a primeira mensagem de Pedro é sobre o Cristo crucificado que ressuscitou ao terceiro dia. O resultado disso foi milhares de almas que se converteram em apenas um sermão. É o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes dizendo que não conhecia. É o mesmo Pedro que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. É o mesmo Pedro que deu lugar para o diabo, dizendo que Jesus não podia morrer na cruz. Sim, é este mesmo Pedro que Deus agora está usando para salvar aquelas almas, para impactar aquelas pessoas, porque um crente cheio do Espírito de Deus se torna um grande instrumento. A ordem de Jesus, após passar 40 dias com seus discípulos, porque Jesus agora é o centro das atenções, todo mundo está falando desse Jesus. Por que, irmão Jairo? Porque ele foi crucificado, foi humilhado, foi maltratado, mas a notícia agora ele está vivo. Ele está vivo. Quando ele ressuscita, que as mulheres vão até o túmulo de Jesus, e os anjos dizem: vocês estão procurando aquele que está vivo em lugar de gente morta. Ele não está aqui, o túmulo está vazio. E a Bíblia diz que elas saem alegres, contentes, assustadas também, dizendo: ele ressuscitou, o túmulo está vazio. A Bíblia diz que as palavras daquelas mulheres não tiveram crédito. Alguém disse: estão ficando louca. Só que Pedro sai correndo, e ao chegar no sepulcro, ele contempla que o túmulo estava vazio. 2 discípulos no caminho de Emaús estavam conversando, dizendo: nós achávamos que era ele, nós tínhamos a certeza que era ele, mas ele ressuscitou, sem saber que aquele que estava no meio do caminho era o Jesus ressuscitado. Ele aparece aos apóstolos com Tomé. Aparece também quando Tomé não estava. Aparece a um pouco mais de 500 irmãos. Alguém fala assim: é o Espírito. Ele diz: o que vocês têm para comer? Aí alguém deu um pouco de favo de mel e um pedaço de um peixe. Ele comeu e disse: aqui, ó, sou eu mesmo. Espírito não tem carne, Espírito não tem osso. Aí quando ele está com seus discípulos agora, reunido no Monte das Oliveiras, que é conhecido também como Getsêmani, lugar de ser prensado, ele olha para os seus discípulos e a ordem de Jesus é essa: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A palavra poder que Lucas usa em Lucas capítulo 24, versículo 49, e em Atos capítulo 1, versículo 8, é a mesma palavra que Paulo usa em Efésios capítulo 6, quando ele diz: no demais, irmãos meus, revesti-vos o Senhor e na força do seu poder. Essa palavra poder tem pelo menos 4 vertentes no grego: exousia, kratos, dunamis e churos. A palavra exousia traz a ideia de uma autoridade delegada. Jesus deu autoridade aos seus discípulos para pisarem em serpentes e escorpiões. A palavra enxuros traz a ideia de uma força física. Sansão era forte para rasgar um leão no meio. A palavra aleluias, kratos, traz a ideia de domínio. Era esse poder, essa autoridade que era entregue aos governantes da terra, aos reis que reinaram em Israel. Mas não é só
sobre esses poderes que Jesus está falando. A palavra poder aqui no texto é dunamis, que é a raiz da palavra dinamite, que traz a ideia de uma explosão, de um poder real, um poder em ação. Não é força física, não é domínio, não. Ele está falando de um poder que vem do alto. Ele está falando de um poder que vive em constante movimento. Ele está falando de um poder que vai capacitá-los a fazerem aquilo que Jesus começou a fazer. E esse poder não é dado pelo pastor Leandro. Esse poder não é dado pelo nosso pastor presidente e doutor Elias Cardoso. Esse poder não é dado por ninguém na terra. Esse poder vem de cima. E se vem de cima, Deus derrama sobre quem Ele quer, sobre quem Ele escolhe. Pode ser sobre aquele que é inteligente, que tem teologia, como também pode ser como aquele que é leigo, simples, que não sabe nem falar Jesus direito. É Ele que escolhe sobre quem vai derramar, quem Ele vai encher, quem Ele vai capacitar. Fiquem em Jerusalém. Parece uma ordem simples, parece algo normal, mas não é. Jerusalém é o centro das perseguições. Foi aonde Jesus foi morto, foi aonde Jesus foi perseguido, foi aonde Jesus passou tudo aquilo. E Jesus está falando para os seus discípulos: permaneçam aí. No lugar de perseguição, no lugar de humilhação, no lugar de angústia, mas no lugar de sofrimento, sim, permaneçam aí. Porque vai ser no ambiente da tua dor que eu vou te encher. Vai ser no ambiente da tua luta que eu vou te encher. Vai ser no ambiente da tua perseguição que eu vou te encher. Vai ser no ambiente da tua vergonha que eu irei te encher. Não saia de Jerusalém. Alguém acha que ficar em Jerusalém é sinônimo de morte? Não. Jesus vai usar Jerusalém para te encher da presença dele. Você não vai pegar as tuas bagagens para sair de casa. Eu não aguento mais morar nesse corredor, nesse quintal, eu vou embora, vou largar tudo. Deus está dizendo para você: permaneça em Jerusalém, continue aí, porque vai ser nesse ambiente de choro, nesse ambiente de luta, nesse ambiente de angústia, que eu te encherei da minha presença, e você saberá que eu sou Deus. Eles permanecem em Jerusalém, orando, buscando a presença de Deus. Aí o texto diz assim, vocês receberão poder do alto ou virtude. Para quê, irmão Jairo? Para pular na igreja? Não que isso seja errado, que eu sou pentecostal e eu dou lugar também. Mas não é para isso. Só para falar em línguas na igreja? Não. A maior evidência de uma pessoa cheia do Espírito de Deus, cheia do poder do alto, é a necessidade que ela tem de falar de Cristo para outra pessoa. Deus não enche ninguém sem propósito. Deus vai te encher para que você possa encher outra pessoa. Tá louco o pregador? Não. O mal da nossa geração é achar que o azeite parou nela. E o azeite não para em ninguém. A Bíblia diz que enquanto tem vaso, tem azeite sendo derramado. O que você tem em casa? Nada, a não ser uma botija com um restinho de azeite. Faz o seguinte: vá na tua vizinhança, peça vasos, não poucos, peça muitos vasos emprestado, entra para dentro da tua casa com os teus filhos, e a dizer que enquanto tiver vaso vai ter azeite. A Bíblia diz que enquanto tinha vaso tinha azeite, enquanto tinha vaso tinha azeite. Quando se acabou o vaso, se parou o azeite de descer. O que você quer dizer, irmão Jairo? A ideia de Deus é te encher para que você encha outra pessoa. Aquela mulher pegou o vaso que ela tinha, e com aquele vaso ela encheu outro vaso.
Aquele vaso que foi cheio, encheu outro vaso. Aquele outro vaso que foi cheio, encheu outro vaso. Porque o azeite não para em ninguém. Enquanto tem vaso para ser cheio, Deus tem azeite para derramar. O azeite não para em você só porque você canta bem. O azeite não para em você só porque você prega muito. O azeite não para em você só porque você conhece demais. Enquanto tiver vaso para ser cheio, vai ter azeite para ser derramado. Vai ter azeite para encher. Quem acredita nessa palavra, adore ao nome dele. Fique em Jerusalém. Eu vou encher vocês, para que vocês possam se tornar testemunhas. A palavra testemunha aqui no texto, ela tem pelo menos dois significados, está ligada a duas coisas. A primeira é uma ideia jurídica, que a testemunha era alguém que era chamada a um tribunal para testemunhar sobre algo, para falar de algo. A segunda ideia está ligada à palavra mártir, e traz a ideia de alguém que morre por causa de uma verdade que anuncia. Então, uma verdadeira testemunha de Cristo é alguém que está disposto a perder a sua vida por causa dessa verdade, por causa dessa palavra. Só que hoje muitos não querem nem perder seguidores em rede social, quanto mais perder a sua vida por amor à palavra de Deus. Tem alguém que está com medo de perder curtida, de perder like, de perder o seu ibope na rede social, de parar de ser chamado para pregar, porque está com medo de falar a verdade. Mas quem é testemunha da verdade, quem é testemunha de Cristo, não se preocupa com curtida, não se preocupa com aplauso, não se preocupa se a porta vai se abrir ou não. Quem é testemunha de Cristo, prega essa palavra, doa quem doer, fala essa verdade, alguém querendo aceitar ou não. A palavra de Deus é a mesma ontem, a mesma hoje, e permanecerá sendo a mesma eternamente. Não tenha medo de falar a verdade na tua escola, no teu serviço, na tua vizinhança. Se eles quiserem, eles que aceitem essa verdade, mas a palavra não vai mudar. Nós não vamos mudar a palavra de Deus por causa de meia dúzia de pessoas que estão se doendo por causa dela. Não, nós não vamos. Nós continuaremos pregando essa verdade. Nós continuaremos condenando aquilo que a Bíblia condena. Nós continuaremos abominando aquilo que a Bíblia abomina. Pregue a verdade, doa quem doer, seja dentro da tua casa. Não seja um covarde disfarçado de cristão. Não seja uma covarde disfarçada de cristã. Mostre que você é testemunha de Cristo. Pregue em tempo e fora de tempo. Pregue com curtida ou sem curtida. Pregue com aplauso ou sem aplauso. Pregue com público ou sem público. Pregue a verdade que Deus estabeleceu. Eles pregaram essa palavra com tanto temor, com tanta autoridade, que eles recebiam ameaças. Pedro está pregando e alguém manda um bilhete para ele: ou você para, ou você vai se ver com a gente depois desse culto. Era isso que mandavam para Pedro: para de pregar isso, porque senão depois você vai ver o que vai acontecer. Aí Pedro manda outro bilhete: não posso, aquele que me chamou é maior. Oh glória! Dá para você entender? A Bíblia diz que eles apanharam, Pedro e João apanharam. E sabe o que mais me assusta? É que no meio do caminho, um olhou para o outro e falou: João, tu viu lá o tapa que eu levei? Pedro, você não está com nada, você viu o soco que eu levei? Aí um olhou para o outro e falou assim: que privilégio. Nós acabamos de apanhar por causa do nosso Cristo. Tem coisa melhor que isso, João? Eles estavam se alegrando por causa da perseguição, de terem falado a verdade. Aí hoje você quer deixar de falar a verdade porque a irmã virou a cara para você. Você quer deixar de falar a verdade porque fulano te bloqueou. Para com isso, irmão. Pregue a palavra de Deus, doa quem doer, com perseguição ou não. Fale o que Deus manda você falar. Ele é quem cuida de você.
Fiquem, vocês serão testemunhas. Vocês terão que estar dispostos a morrerem. E uma testemunha é alguém que morre por causa da verdade que anuncia. Então esses homens naquela época, mesmo correndo risco de vida, pregavam a Jesus. Pregavam a mensagem da cruz. Muitos morreram. Muitos foram enterrados vivos, arrastados pelas cidades, apedrejados publicamente igual Estevão. Perderam a vida terrena para ganharem a vida celestial. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olha para o céu e a Bíblia diz que ele vê o filho assentado à direita do Pai, dizendo: estou te esperando, Estevão. Estou te aguardando. Dá para você entender o nível que é isso? Dá para você entender a profundidade que é isso? Eram homens medrosos, homens covardes, mas que quando foram cheios do Espírito de Deus, não tiveram medo de perder a sua vida, não tiveram medo de anunciar o Evangelho. Aí tem um bando de crente, irmão, sem raiz, sem estrutura, sem vida com Deus, sem devocional, não ora, não jejua, não lê Bíblia, que quer ficar dando palpite de como ser cristão em rede social, quer ficar dando palpite de como pastorear, de como liderar, de como cultuar. Para com isso. Eu ainda sou daqueles que lê a palavra, e é a palavra que me ensina a ser um verdadeiro cristão. É a palavra que ensina. A pergunta essa noite para você: está disposto a perder a sua vida para que outras vidas sejam alcançadas? Eu sei que é o sangue de Jesus que salva, é o sangue de Jesus que perdoa pecado, é o sangue de Jesus que nos purifica, mas para nós estarmos aqui, sangues de homens e de mulheres de Deus foram derramados. Eles perderam a sua vida, foram queimados vivos, para que essa mensagem chegasse até nós. Paulo e Silas dentro de uma prisão, açoitados, amarrados, chicoteados. Um olhou para o outro e falou: Paulo, vamos cantar e orar? E Paulo olhou e falou assim: vamos, Silas. Eles começaram a cantar e orar. Aí Deus não resistiu, irmão. Deus teve que descer para participar do culto dentro de uma cadeia. O texto diz que quando Deus se levanta, as cadeias são balançadas, um terremoto acontece, e quem estava dentro da cadeia pensando em tirar a vida foi alcançado pela mensagem que ardia no coração de Paulo: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso é para quem crê, isso é para quem acredita. Não precisa de muito. Não precisa de muito. Não precisa, é uma palavra simples. Alguém olhou para Martinho Lutero e falou: o que você fez? Ele dentro de uma caverna com os seus amigos olhou e falou assim: eu? Fiz nada não. Só preguei a palavra. E agora eu estou aqui enquanto a palavra está trabalhando por si só. Eu não tenho poder para fazer nada. A palavra que por si só tem poder. Dá para você entender? Prega Jesus. Pregue Jesus, pregue Jesus. O mundo precisa conhecer esse Jesus que você conhece. O mundo precisa conhecer esse Cristo que você adora. Se dentro de você não existe a necessidade de pregar Jesus para alguém, eu vou dizer algo para você: você corre um grande risco de estar muito longe do teu Cristo, porque quanto mais perto nós estamos dele, quanto mais cheios nós estamos dele, mais necessidade nós temos de falar que ele salva, que ele cura, que ele transforma, que ele liberta, que ele leva para o céu, que ele batiza, que ele tem poder para fazer milagre. Quanto mais cheio eu sou desse Jesus, mais testemunha dele eu me tornarei. Olhe para cá. Fiquem em Jerusalém. Existem 3 princípios que os discípulos obedecem para serem cheios.
Quantos princípios? 3. Primeiro princípio, obediência. Qual é a ordem de Jesus? Fica onde? Pronto. Deus não enche desobediente. O Espírito de Deus só vem sobre a vida de quem obedece. Se você não tem capacidade de obedecer, eu garanto para você que você não está cheio da presença de Deus. O desobediente pode estar cheio de tudo, menos de Deus. Deus não tem compromisso com o crente desobediente. Não obedece líder, não obedece pastor, não obedece ninguém. Ele é dono do próprio nariz. Deus não tem compromisso com esse tipo de gente. Fiquem em Jerusalém. Quer ser cheio? Obedeça o que eu estou mandando. O que é para fazer, Jesus? Ficar em Jerusalém. Segunda coisa, o texto diz no versículo 14 que todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Quer ser cheio? Só existe um caminho: orar. Deus não enche gente viciada em Netflix, irmão. Deus não enche gente que está viciada em qualquer outra coisa, menos em orar. Quer ter um vício? Ore. Seja viciado em falar com Deus. Lavando o prato, fala com Deus. Varrendo a casa, fala com Deus. Fazendo comida, fala com Deus. Vai no mercado, fala com Deus. Está no meio da rua, fala com Deus. Quem já andou no meio da rua conversando sozinho? Irmão, já fui chamado de louco umas vezes por aí, conversando com Deus. Já dei até glória a Deus no meio da rua sozinho. Já falei mistério no meio da rua. Já chorei no meio da rua, sentindo a presença de Deus. Seja viciado em conversar com o teu Deus. Saia da novela, sai do Netflix, coloca a boca no pó, se humilha na presença dele, porque quanto mais você ora, mais de Deus você vai ter para o povo. Não ora, não conversa com Deus, não tem uma vida de intimidade e ainda quer falar de Deus. O mensageiro de Deus é aquele que coloca o seu ouvido na boca de Deus e a sua boca no ouvido do povo. Quando Deus fala ao seu ouvido, ele fala ao ouvido do povo. Se Deus se cala, ele também se cala. O segredo da oração não é o tanto que eu falo, é o tanto que eu ouço. Então eu tenho que falar com ele para que eu possa ouvi-lo. Eu não oro até Deus me ouvir, eu oro até eu escutar ele. Jeremias, desça a casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Eu não desço para falar, eu desço para ouvir. O problema é que a gente às vezes fala muito e ouve pouco. Desce, Jeremias, eu quero falar com você. Eu quero que você escute as minhas palavras. A pergunta nessa noite para você é: quanto tempo faz que você não ouve o teu Deus falar? Quanto tempo que você não sente aquele arrepio gostoso, aquela voz mansa, doce, suave, que ecoa, sabe, dentro de você, no teu coração, que fala com o teu espírito, e você diz assim: eu conheço essa voz. Porque Jesus falou: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E quem conhece a voz do seu Deus não se confunde com nenhuma outra voz. Pode quem quiser falar. Se for Deus falando, ele vai saber. Se não for, ele vai saber também. Sabe por que muitas pessoas se perdem ouvindo um monte de vozes por aí? Porque ainda não conheceram a verdadeira voz, que é a voz de Deus. Porque quando eu escuto a voz de Deus uma vez, pode quem quiser falar, eu saberei quando é Deus e quando não é. A minha esposa às vezes reclama comigo, que ela fala que eu tenho que disfarçar um pouco. Às vezes os irmãos vêm entregar umas profecias. Irmão, a gente conhece quando é Deus e quando não é. Amém? Você sabe quando é Deus falando e quando não é. E eu não sei disfarçar. Quando não é Deus, eu não sei disfarçar. Eu fecho a cara, eu coço a cabeça. E ela fala para mim: dá para perceber que você não está gostando? Eu falo: é para a pessoa perceber mesmo. Quem sabe assim a pessoa para de falar e senta logo. Agora, quando é Deus falando, irmão, aí as pernas tremem, coração salta um pouco mais rápido,
Você começa a sentir uma tremedeira no corpo, um calor queimando você, um arrepio. É algo inexplicável. Não tem como a tua estrutura não ser mexida quando Deus fala. Se quando Deus fala, a terra se cala, os montes se abalam. Imagine o ser humano ao ouvir a voz de Deus. Aleluia. Elias estava dentro de uma caverna. Veio o terremoto, veio o fogo, veio o vento. Nada aconteceu, mas de repente uma voz mansa e suave ecoou e falou com Elias, dizendo: o que está fazendo aqui, Elias? Quanto tempo faz que você não ouve essa voz? Que você não escuta o teu Deus falar contigo? Que você não se relaciona com Ele na madrugada? Que você não coloca a boca no Pai e diz: Deus, eu só levanto daqui depois que o Senhor falar comigo. Eu só levanto daqui depois que a tua voz ecoar nesse ambiente. Aí você passa meia hora de joelho, 1 hora de joelho, 3 horas de joelho. Daqui a pouco vem uma presença no ambiente. Tu começa a falar em línguas com o teu Deus. Quanto tempo faz que você não faz isso? Deus está sentindo saudade. Sabe por que as pessoas estão apelando para tudo quanto é tipo de coisa? Estão inventando, irmãos, cada bobeira, desculpe a palavra, cada bobeira. Deus não está no controle. Se Deus estivesse no controle, não estaria acontecendo tudo isso. Meu Deus, ao nível que nós chegamos. Eu sou perfeito. Quando eu olho para Ele, eu me sinto tão justo que eu me sinto igual ao nível que nós chegamos. Pastores usando letra de funk. Pastores usando letra de funk para pregar para suas ovelhas. E o povo dando glória a Deus, ao invés de usar a palavra de Deus para pregar, a própria palavra. Ao nível que nós chegamos. De alguém olhar e falar que a Bíblia tem que ficar no seu devido lugar. De tirar a autoridade da palavra de Deus. E o povo batendo palma, o povo aplaudindo isso. Ao nível que nós chegamos. Só que tem um povo, irmão, que conhece a voz do seu pastor. Tem crente bereano ainda. O que é crente bereano? Enquanto Paulo pregava, deixa eu conferir aqui, só para mim ver se Paulo está falando o que está no texto mesmo. Se estiver fora do texto, para mim não serve. Dá para entender o nível que era aqueles crentes. Era Paulo falando e eles conferindo na palavra. É verdade, está no texto mesmo. Paulo citava o versículo, eles iam olhar para saber se o que o Paulo estava falando estava de acordo com a palavra de Deus. Hoje as pessoas falam qualquer coisa e o povo bate palma, o povo acha bonito. Não, eu ainda prefiro a palavra. É a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que transforma, é a palavra que tira o homem do lamaçal do pecado. É essa palavra, é essa palavra. A Bíblia diz que aqueles homens perseveraram na doutrina dos apóstolos e na oração, e a igreja crescia, se expandia. Começou em Jerusalém, do capítulo 1 até o capítulo 12, o centro de irradiação da igreja, o principal centro da igreja era Jerusalém, e o maior instrumento da igreja em Jerusalém era o apóstolo Pedro. A partir do capítulo 13 até o capítulo 28, o centro de irradiação da igreja passa a ser Antioquia da Síria. E o maior instrumento de Deus vai passar a ser Paulo, o pregador dos gentios. Eles alcançaram o mundo naquela época. Dá para você entender a dimensão que é isso? E se nós fizéssemos igual esses homens? É culto de missão, amém? Amém? Por que em Jerusalém? Para depois Judéia, Samaria, os confins da terra. Porque antes de eu fazer missão fora, eu preciso aprender a fazer missão dentro. Eu começo dentro de onde eu moro, para depois eu levar para fora. Só que tem crente que ele é missionário na casa dos outros, dentro da casa dele, só Deus.
Ele é especialista em fazer missão em tudo quanto é lugar. Enquanto dentro da casa dele a mulher está perecendo, os filhos estão perecendo. Deixa eu dizer algo para você. Se aquilo que você prega, ou aquilo que você é, não muda aqueles que convivem com você, não queira ou não espere que aquilo que você pregue vai mudar quem te ouve. O primeiro altar que você tem que ter é a tua casa. Seja missionário dentro da tua casa. Na tua casa você não vai pregar com versículos. Ó, minha esposa, no capítulo tal, no versículo tal, está dizendo assim, ó. Não. Na tua casa você vai pregar com a tua conduta. Na tua casa você vai pregar com a tua postura. Você não vai precisar mandar seus filhos orarem quando eles estiverem orando. Você não vai precisar mandar seus filhos lerem a Bíblia quando eles verem você lendo a Bíblia. Você não vai precisar mandar seus filhos jejuarem quando eles veem você jejuando. Porque quando você se torna a primeira referência dentro da tua casa, pode ter certeza que quem está te vendo vai olhar para você e vai se espelhar em você. Não queira ganhar o mundo lá fora se você ainda não aprendeu a ganhar os teus. Não queira. Está amaldiçoando a mulher dentro de casa, está amaldiçoando o filho dentro de casa, está amaldiçoando o esposo dentro de casa. E fora de casa quer ser uma bênção, você está errado esse negócio. Você começa primeiro em Jerusalém, depois você vai para a Judéia, depois você vai para Samaria. Passa os teus conhecerem você. Dá para você entender o nível que é isso? Deus primeiro quer que você seja uma influência na tua casa, onde você mora, com quem você convive. Você precisa ser uma carta, porque nem sempre quem convive com você, meu Deus, a hora já avançou. Nem sempre quem convive com você vai ler a Bíblia. Você vai ser a Bíblia que essa pessoa lê. Aí eu te pergunto essa noite, o que eles têm lido na sua vida? Quando eles decidem ler, o que eles leem em você? Qual é a tua conduta diante deles? O que eles veem em você? Não, mas pastor, eu tenho vontade de fazer missão na África. Eu tenho vontade de fazer missão lá não sei na onde. Amém. Começa sendo missionário em casa. Começa sendo missionário na tua igreja. Começa sendo missionário no grupo que você canta. Começa sendo missionário na tua vizinhança. Seja um missionário lá no teu serviço. Seja um missionário por onde você passa. Vocês serão cheios. Vocês receberão poder do alto para serem testemunhas, não para serem popstar, testemunhas. O dom que vocês receberão será para servir e não para ser servido. Guarda isso no seu coração. Uma pessoa cheia é levantada para servir e não para ser servido. Deus não te chamou para que você fosse servido, fosse tratado como popstar, não. Deus te chamou para você servir ao reino. Tu canta bem, mas esse dom de louvor que Deus deu não é para a tua glória, é para glorificar a Ele e alcançar outras pessoas. O dom da palavra que Ele te deu é para que você possa servir quem está morrendo de fome. Deus te entregou algo que é para que você seja útil na vida de quem está morrendo. Simples assim. Simples. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, para o texto, nós iremos ver, irmãos, nós iremos perceber que esses homens não fizeram nada mais, nada menos do que imitar o seu Jesus. Só isso. A maior notícia que o mundo recebeu foi que o túmulo estava vazio. Você pegar o livro de Atos dos Apóstolos e estudar à risca os sermões que foram pregados, as mensagens que foram pregadas pelos apóstolos, você vai perceber que toda a estrutura da mensagem era elaborada na pessoa de Cristo. E eles começavam a pregar Cristo desde o Antigo Testamento. Eles citavam a lei, citavam os profetas, citavam os salmos, apontando para Jesus. Porque o Antigo Testamento aponta para Ele. O Antigo Testamento aponta para Jesus.
Então eles usavam isso para provar aos seus ouvintes que Jesus de fato era aquele que a palavra disse que viria, aquele que os profetas profetizaram, aquele que os salmos falavam, cantavam acerca dele. Eles iam provando. Estevão, em seu sermão, veio desde lá de trás, desde Abraão, e veio citando até Jesus de Nazaré. Alguém ficou assustado com a mensagem de Estevão. Como que pode? Que autoridade é essa? Aí é assim, quando incomoda, o que eles fazem? Tacam pedra. Eu vou encerrar com a permissão do pastor. Coloque-se de pé. Certa feita, Jesus bateu de frente com os fariseus, que diziam assim: se nós estivéssemos no tempo de nossos pais, os profetas, nossos antepassados, nós não teríamos parte no sangue deles. Não, nós não iríamos matá-lo igual os nossos antepassados fizeram. Aí Jesus fala assim: vocês são hipócritas, porque se vocês estivessem lá, vocês matariam eles também. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque na época de Jesus era normal eles irem até os túmulos dos profetas para prestar homenagem aos profetas mortos, a ponto de no 4º século da nossa história, na época de Constantino, a igreja católica levantar templos e mais templos em cima de sepulcros de mártires, honrando, homenageando essas pessoas mortas. Mas qual era a ideia que Jesus queria falar para eles? Vocês estão homenageando o profeta morto e querendo fechar a boca dos profetas vivos. Vocês homenageiam aqueles que morreram e querem matar aqueles que estão vivos. A prova disso é que eles mataram Jesus, levaram Jesus para ser crucificado. Então eles homenageavam, prestavam honra para profetas mortos e matavam os profetas vivos. Lembra que Jesus uma vez chorou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e apedreja aqueles que Deus envia até vocês. Olha o nível que Jerusalém se encontrava. E não é diferente no século 21. Pessoas honrando profetas mortos e querendo matar os profetas vivos. Pessoas prestando homenagem, dando honra para pessoas que estão mortas espiritualmente falando. Homens e mulheres que estão mortos espiritualmente, que já não tem mais uma vida com Deus, que já não tem mais uma vida de caráter, uma vida de postura, uma vida de intimidade. São essas pessoas que muitas vezes são honradas por aí. E quando Deus levanta um profeta verdadeiro, que ora, que jejua, que tem intimidade, que conversa com Ele, que tem uma vida com Ele, são esses profetas que eles querem encarar, que eles querem calar, que eles querem matar, que eles querem impedir de, aleluia, a oportunidade chegar. Mas eu vim dizer algo para você aqui essa noite: se você é um profeta verdadeiro que Deus levantou, não tenha medo daqueles que querem te matar. Maior é o Deus que está contigo. Isso não é de agora. Sabe qual é o nosso mal? É achar que isso aqui é uma moda nova. Isso não é de agora. Fariseu sempre quis matar quem Deus levanta. Fariseu sempre quis calar quem Deus levanta. Sabe qual foi os maiores perseguidores? Quais foram os maiores perseguidores da igreja nos seus primeiros séculos? Os próprios judeus. Os próprios judeus. Só que eles não conseguiram parar. Roma se levantou. 10 perseguições contra os cristãos. Não conseguiram parar. E nós estamos aqui em pleno século 21. Nero morreu, Constantino morreu, muitos papas morreram, e a palavra de Deus continua viva. Se Jesus não voltar, um dia eu vou morrer, pastor Leandro vai morrer, os irmãos que estão aqui irão morrer, se ele não voltar, enquanto nós estivermos vivos. Mas e a palavra? Vai continuar viva.
vai continuar viva. Está entendendo o que Deus manda dizer aqui nessa noite? Essa palavra é viva e eficaz. Ela penetra até a divisória da alma e do espírito. Não precisa de muito. Pregue sua palavra, cheio da presença de Deus, que você verá o que Deus irá fazer através da sua vida. Vamos orar? Vamos orar? Eu não sei como é que você se encontra, também não sei o que você queria ouvir essa noite. Não sei. Mas a minha oração nesses dias é para que Deus coloque em nós a necessidade de falarmos de Cristo. A necessidade de conversarmos com as pessoas e mostrarmos Cristo a elas. A necessidade de sermos igreja fora do templo. A necessidade de sermos crentes fora do templo. É por isso que eu falo que tudo tem um propósito, irmão. Tudo tem um propósito. Muitos crentes que só eram crentes dentro da igreja estão perdidos aí fora, sem saber o que fazer, porque orar só orava aqui dentro, cantar só cantava aqui dentro, palavra só ouvia aqui dentro. Mas quem já tinha uma vida com Deus, ou quem tinha e deixou de ter, passou a ter novamente, está entendendo qual é o propósito de Deus. Eu estava vindo para a igreja hoje, uma moça gritou no meio do caminho: já voltou à igreja? Falei: por aqui nesse bairro eu não sei, mas a minha já está voltando aos poucos. Ela: porque eu procurei muitas igrejas por esses dias e não encontrei. Tá entendendo o que está acontecendo? As pessoas estão voltando a querer ir até o templo, estão sentindo a saudade, a necessidade de ir até uma igreja, cultuar. Depois que tudo isso passar, escuta o que eu estou dizendo, muita coisa vai mudar. Muitas pessoas baterão na porta da igreja falando: eu quero cultuar hoje aqui nessa igreja. Muitas pessoas que estavam fora, distantes, voltarão para a presença de Deus, dizendo que querem Jesus novamente. Vamos orar. Jesus, tua palavra foi pregada, ó Pai. Eu falei aquilo que o Senhor me mandou. Eu falei da tua palavra, eu falei aquilo que o teu Espírito ministrou ao meu coração. Como é bom ouvir a tua voz, Jesus. Jesus, como é bom escutar o Senhor falar conosco. Como é bom ouvir o teu Espírito ministrar aos nossos corações. A minha oração nessa noite é para que o Senhor coloque dentro de nós a necessidade de falarmos mais e mais da tua palavra, Jesus. Coloca dentro de nós esse desejo de pregarmos o teu evangelho para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os companheiros, ó Deus. Mostrarmos a tua palavra para quem convive conosco, quer seja falada, quer seja vivida. Mostrar a tua palavra de certa forma, ó Deus, na maneira de agir, na maneira de falar, na maneira de se comportar. Que possamos pregar o teu evangelho, que possamos ser uma carta escrita pelo Senhor, para que quando os ímpios olharem para nós e lerem as nossas vidas, ó Pai, que eles possam ler a tua história, o Senhor sobre nós. Eu peço a ti nessa noite que vidas possam ser alcançadas e transformadas pelo poder dessa mensagem. Deus, pessoas que escutarem esse sermão através da live, através, Pai eterno, dessa transmissão, que elas possam ser tocadas por essa mensagem. O Senhor conhece a cada um. Levante, ó Deus, mais testemunhas, ó Pai, homens e mulheres que estão dispostos a morrerem por causa dessa palavra, que não se preocupam com honra, que não se preocupam com glória, que não se preocupam com fama, mas que se preocupam em falar da tua palavra, mesmo correndo risco de vida. Esse é o desejo do nosso coração, ó Pai. Aumenta o desejo de ouvirmos a tua voz. Aumenta o desejo de ouvirmos a tua voz e a esperarmos o cumprimento, ó Deus, das tuas promessas em nossas vidas. É o desejo do nosso coração essa noite. Toma os teus servos que aqui estão e abençoe-os, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmão, Deus abençoe, diácono Jairo, para a glória de Deus.
Quantos podem louvar a Deus por esta boa palavra? Amém, irmãos? Podeis assentar, dando glória ao nome de Jesus. Aleluia, palavra boa é esta e digna de toda aceitação. Aleluia. Que Deus abençoe Diácono Jairo, sua família, que Deus continue prosperando. Lembrar os irmãos de nós continuar contribuindo com missões, irmãos. Você que está aí, irmãos, aí Deus tem abençoado a tua vida. Olha, faça um propósito com Deus, honre missões, né? Para que assim a gente possa poderosamente continuar abençoando missões, né? Nós estamos aí para ajudar, irmão. Sinceramente, os irmãos do outro lado precisam de nossa ajuda, né? Deus tem cuidado. A gente, aleluia, tem que se unir mais a cada dia, um ajudando o outro, para glorificar o nome do Eterno, com os cofrinhos, com o carneiro. O pouquinho que os irmãos ajudam já é grande ajuda, irmãos, para os missionários que estão no campo, né? Eles estão lá também lutando, guerreando, aleluia, com as suas famílias, para levar a palavra do Senhor, né? E nós estamos aqui para ajudá-los em o nome de Jesus. Pense sempre, irmão, se fosse eu, se fosse um filho meu que estivesse no campo missionário, o que eu poderia fazer? Dar o melhor, irmão. Faça o melhor, porque missões nasceu no coração de Deus e está também em nossos corações. Amém? Lembrar os irmãos que amanhã, 19h30, nós temos a oração aqui na igreja, culto de oração, presencial e online, com a palavra da vitória. Está sendo uma benção, irmãos. Está sendo uma benção a palavra da vitória. Amanhã nós estamos aqui falando do amor de Jesus, das grandes coisas que Deus tem para nossas vidas. Na palavra da vitória tem sido coisas extraordinárias. Muitas pessoas estão recebendo a lei de Deus pela live, pelo aqui na presencial, os cultos de oração tem sido uma benção. Terça-feira nós temos continuidade do ensinamento para casais, das 19h30, né? Aleluia. O que não pode faltar, aleluia, na sua casa, que teve na casa do filho pródigo. Nós vamos aprender na terça-feira, vai ser uma benção no nome de Jesus, tá bom? Vai ser uma benção tremenda. Quarta não haverá trabalho na igreja, na quinta-feira culto público, estou só confirmando o irmão e um cantor para vir aqui louvar a Deus na quinta-feira presencial e online também dos irmãos, venham participar, não fique em casa não, irmãos, se puder vir, venha de máscara, venha com cuidado, temos aqui os cuidados necessários com álcool gel, né? Tem um banheiro aqui para lavar as mãos com sabão, temos tudo para avançar na obra do Senhor, tá bom? No sábado, 19h, culto com a participação dos varões de Galileu, vai estar ministrando a palavra de Deus, pastor Denilson, é isso, Anderson, né? Cooperador Anderson confirma, aleluia, vai estar a participação dos varões e toda a igreja, viu, irmão? Toda a igreja, as esposas, né? Vamos estar aqui apoiando o departamento dos varões de Galileu. Estaremos aqui 10:50, nós já estaremos aqui adorando a Deus, tá bom? Aí no domingo pela manhã, escola bíblica dominical pela manhã, vai ser uma benção, irmão. Está uma benção a escola dominical. Pastor Zé Filho hoje, ele está descansando, irmão, por causa do trabalho, né? Realmente foi puxado para ele hoje, saiu direto do trabalho, veio para a igreja e ele tirou hoje para dar uma descansar, que ele trabalha à noite, né? Que daqui amanhã já está indo de novo trabalhar na madrugada. Então os irmãos continuam orando pelo nosso pastor Zé Filho, com o pastor da igreja, né? Para que Deus possa ajudá-lo nesse momento, tá bom? Então os irmãos vão estar aqui no domingo pela manhã, escola bíblica dominical. Vai estar uma benção, tema muito importante da escola dominical. E domingo à noite, presencial e culto online, com a participação do departamento Ciclo de Oração, Louvores de Sião. Nós vamos se organizar com as irmãs aqui para dirigir, as irmãs vão sentar nos bancos separadamente. Tem grupo aqui para sentar, não tem problema, tem espaço na galeria. Venha e vamos seguir de acordo com as leis municipais do nosso país e do nosso estado, que é São Paulo, tá bom? Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram nessa live, os irmãos que estão na internet. Continue orando, irmãos. Ore pelos médicos, ore para que Deus dê entendimento aos nossos governantes, sabedoria, né? Aos pastores, enfim, a todos estamos aqui protegidos pela mão do Senhor, amém? Vamos se colocar de pé. Deus abençoe o evangelista Paulo, presbítero Valdino, nossos companheiros, cooperador Valmir, cooperador Ricardo, diácono Joseph, diácono, aleluia, Juarez, aleluia, cooperador Anderson também. Deus abençoe a todos que estiveram aqui nesta noite. Deus abençoe que as cooperam via live. Nós vamos orar
e agradecer a Deus. Quantos permanecer de oração nesta noite? Eu, minha casa e meus vizinhos. Vamos orar, agradecer, que venha ter um término de final de semana abençoado, um início de semana de vitória. Tenho certeza que Deus está conosco, amém? Vamos estar louvando a Deus por tudo, viu, irmão? Por tudo mesmo, viu? Estou com muita fé, com muito amor, aleluia. Estou aí trabalhando na obra do Senhor com os irmãos. Tenho visto que Deus tem cuidado da igreja e não será diferente. Se a igreja, irmão, nesse momento, os departamentos se unir para fazer os cultos, fazer a sua parte, eu tenho certeza que os jovens participarão, adolescentes. Dia 24 está sendo programado, que é um domingo também, culto com a participação de jovem e adolescente aqui. A igreja não está parada, viu? A igreja está caminhando, amém? Continue orando pelos que não podem vir até a casa do Senhor, mas que Deus venha ter misericórdia dos hospitais, né, irmão? Uma tragédia atrás de tragédia, e nós vamos continuar orando e apresentando a Deus, aos médicos e enfermeiros, diaconisa irmã Cristina, irmã Luciana, minha cunhada, algumas pessoas que estão aí realmente enfrentando esse Covid-19, mas eu creio que Deus vai protegê-los de todo o mal no nome de Jesus. Vamos orar. Glória a Deus. Feche teus olhos e põe a mão no teu coração, que eu quero orar por você em nome do Senhor Jesus. A todos os internautas, que Deus possa entrar na sua vida e na tua casa, dando domingo de paz, um domingo de vitória, em nome de Jesus. Querido Deus, ó Deus de amor e bondade, este momento, Senhor, que nós estamos em tua gloriosa presença, estamos aqui, ó Deus, para te agradecer pela palavra que foi pregada, pelo trabalho realizado nesta casa de oração. Ó Deus, eu quero louvar a Ti, ó Deus, pelo poder da Tua palavra, Senhor, que falou profundamente aos nossos corações, por intermédio do Teu filho, Diácono Jairo Araújo, irmã Jaqueline, seus filhos. Ó Deus, obrigado, dando uma semana de muita paz, uma semana de muita bênção. Queremos louvar a Ti, ó Deus, pela vida do Jefferson, ó Deus, que está ali pregando a palavra, ó Deus amado, no Coab Brasilândia. O Senhor levantou esse jovem como atalaia. Ó Deus, obrigado também pelas nossas recepcionistas que estiveram na igreja, trabalhando na recepção dos amados irmãos. Agradecer a Ti, ó Deus, pela vida dos obreiros, pela vida dos jovens e adolescentes que aqui se encontram. Ó Deus, eu quero louvar a Ti pelo departamento de finanças da igreja, a qual o Senhor tem suprido todas as necessidades. É o Senhor que tem guardado, Pai, a mídia, a sonoplastia da igreja. Ó Deus, a vida do Kaique, do Rômulo, ó Deus, do Rodrigo, Pai. Obrigado, meu Deus, pela Sueli, Estevão. Ó Deus, obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Pela vida dos músicos desta casa. Obrigado, Senhor, pelo ciclo de geração, mocidade, adolescente, criança, varões, pela Lidiane, pelo Alex, Pai. Obrigado pelo Joseph, obrigado pela Nen, obrigado pelo Rafa, obrigado pelas mães do nosso Brasil. Obrigado pela minha mamãe, Dona Dulce, Pai, dando saúde, dando graça, dando vitória à Tua serva. Guarda minha irmã Margarete, guarda, Senhor, minha esposa Neia, dando uma semana de muita paz naquele trabalho. Proteja ela, os amigos dela, Senhor, naquele hospital. Ó Deus, vai de encontro, abençoando o diaconisa Maria da Fé, irmã Célia Barbosa. Ó Deus, obrigado, Pai querido, pela vida do Teu povo. Guarda a irmã Elma, Pai, guarda, Senhor, ó Deus, o Washington, guarda, Senhor, o presbítero Valdino. Ó Deus, supra as necessidades de cada lar, cada família, Pai, é no Teu nome, Senhor. Eu quero agradecer a Ti, ó Pai, que o Senhor venha proteger toda a nossa casa, que praga alguma chegará à nossa tenda. Senhor, uma semana de grandes conquistas e vitória. Deus, que não falte o real sobre nossa carteira, que não falte, meu Pai querido, aleluia, ó Deus amado, diante do Teu altar, ó Pai, que não falte, ó Deus, aleluia, nada em nossa casa. Deus, não deixa aqui o medo, não deixa aqui, ó Deus amado, o desequilíbrio espiritual. Pai, que nós devemos estar de joelho, conforme a Tua palavra, obedecendo, orando e ouvindo a Tua voz mansa e suave e delicada aos nossos corações. É que diante da Tua presença, eu acredito, Pai, que o Brasil é Teu, a Europa é Teu, aleluia, a Ásia é Tua, Senhor. Ó Deus amado, a América é Tua, Pai. Ó Deus, o universo é tudo Teu. Os governantes, Pai, só estão na posição porque o Senhor colocou e permitiu de estarem ali. Pai, diante do caos que nós vivemos, eu ainda acredito, Pai,
que o Senhor continua no controle da situação. Pai, diante de tudo, o homem mexe na natureza, o homem faz bomba atômica, mas, ó Pai, é a tua palavra que dá o último detalhe. É a tua palavra que dita as regras, Senhor, do nosso país. É a tua palavra, Senhor, que dita a regra da nossa vida. Pai, ó Deus amado, assim como o Senhor fez a humanidade, ó Deus, construiu tudo em 7 dias, e no 7º dia descansou. Eu acredito também que esta pandemia pode sair de uma hora para outra pelo sopro do teu Espírito. Ó Deus, conforme a leitura da palavra que nós lemos nesta noite, a tua palavra disse, Pai, que abriu-se ali, Senhor, ó Deus, os olhos, e aí o mundo voltou a falar. É o efatá de Deus acontecendo, Senhor, em nossas vidas. É o efatá de Deus acontecendo em nossa casa. Pai, ó Deus amado, acampa os seus anjos ao nosso redor, cerca com as suas muralhas de fogo os querubins com fada flamejante, ó Pai querido, aleluia, bradando, meu Pai querido, defendendo a tua igreja, defendendo os obreiros, defendendo a tua casa. Ó Deus, neste momento, ó Deus, o meu pedido de oração pelo meu vizinho da frente, a rua, Senhor, Estevão de Andrade Silva, os moradores, aleluia, do Jardim Brasília, ó Deus, os moradores do condomínio onde eu vivo, ó Pai, diante da tua presença, leva-nos em paz e derrama da tua graça, o teu poder e a virtude do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Presbítero Valdino, venha pegar a bênção apostólica em nome de Jesus. Eu salto a igreja com a paz do Senhor. Quem sua mão para receber a bênção apostólica? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com esta igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam.